Libido é o tema do nosso episódio aqui no Pelo Amor de Deusas. Afinal de contas, pelo bem das nossas deusas, a gente precisa falar sobre isso. Sim. Vamos combinar? Né? A gente traz muitos assuntos aqui sobre sexualidade, sobre o papel da mulher dentro da sociedade. E libido, eu acho que vai ser um tema muito além do que quem está nos ouvindo aqui possa imaginar qual caminho vai seguir. Né? Eu digo isso pelas minhas convidadas que estão aqui, eu conheço e sei que vai ser um papo muito bacana e muito profundo sobre esse tema. Então, muito obrigada a vocês que vieram. Obrigada, Neuza, Elaine, Cíntia. E para a gente começar esse bate-papo, como temos duas convidadas novas, eu vou pedir para que vocês se apresentem. Né? Então, se apresenta para quem está ouvindo, quem está chegando no canal agora. Eu sou a Cíntia Loureiro, sou terapeuta holística, também estudo bastante a questão de sexualidade e libido. E é isso. E aí se passa para a próxima. E você agora? Elaine se apresenta para quem está chegando. Eu sou Elaine, sou fisioterapeuta e osteopata, trabalho com questões emocionais e estamos caminhando num trabalho aí com mulheres nesse desenvolvimento da libido e sexualidade feminina. Muito bom. E a Neuza? Obrigada pelo convite, né? E eu sou Neuza Reinaldi, eu trabalho, também sou terapeuta holística e acupunturista, medicina tradicional chinesa e criadora da técnica Terapia da Alegria Transcendente. Então, estamos aqui hoje para falar sobre libido, que é um tema muito interessante. Muito interessante. E pode acreditar, tem mulheres que não sabem o que é libido. Exatamente. Então, o que é libido? Exatamente. Né? Então, a ideia é que a gente trazer a expansão da consciência mesmo, né? Isso. Que ela possa entender o que é libido na nossa vida. É tudo. Porque, na verdade, é o seguinte, né? As pessoas ligam a libido. Libido é energia sexual. Não tem nada tem tudo a ver e, ao mesmo tempo, tem a ver com tudo. Porque eu sempre falo assim, quando eu tenho oportunidade em palestra, eu falo, se não fosse a libido, o Criador não teria criado nada aqui. Nós não existiríamos. Né? Então, libido é, vamos dizer assim, a peça fundamental para a gente viver neste planeta. Certo? A natureza é libido, tudo é libido. Em qualquer coisa que você for fazer, se você não tiver libido, a coisa não funciona. Fica, vamos dizer assim, morna, sem vida, né? Porque a libido é o movimento da Kundalini, né? Para quem não sabe o que é o Kundalini, Kundalini é uma energia que nós temos presente no nosso corpo que faz a gente ter ânimo, vida, né? Então, quando a gente ativa essa Kundalini, o universo também possui a Kundalini dele. Né? O planeta todo tem a sua Kundalini, né? Então, se não fosse essa libido, a natureza não existiria, né? Já de manhã você pode ver, observar a libido da natureza, principalmente agora, no começo da primavera, que já começa tudo a despontar, flor despontar, os pássaros cantar, as maritacas passar lá, tagarelando, você entendeu? Tudo isso é libido. Libido é vida. Né? Então, não é só energia sexual. É a energia da vida. É a energia da vida. Né? Se não tiver libido, a mulher não pare. Certo? Então, a libido é tudo. Por isso que eu falo. Ela não chega nem a gerir. Não. Até gere, até vai gerir, certo? Mas, vamos dizer assim, possivelmente também essa criança vai nascer com a libido baixa. Né? Então, libido é tudo. Para mim, a libido é a coisa mais importante que existe no universo. E interessante, né? E para grande parte, inclusive para mim, né? Para mim, a libido estava ligado só à parte sexual. Não. Né? Que é a queixa, porque muitas mulheres chegam, acredito que devem chegar para vocês e falam assim, nossa, mas eu tô sem libido. Homem também. Homem fala assim, olha, para fazer acupuntura, por exemplo, fala com vergonha, né? Fala assim, sabe o que é? A minha libido está muito baixa. Eu falo, em que sentido? No trabalho? Ele falou, não, sexual. Se ela está baixa sexual, é porque está baixa também no trabalho. Entendeu? Porque se você não tiver libido no trabalho, o teu trabalho não flui. Então, tudo é libido, tudo é vida, tudo é fluir da coisa, né? Tem o Reich,
ele descobriu a energia orgânica, e a energia orgânica é a fonte, a libido. O que é energia orgânica? É uma energia de vida, entendeu? Então, ele inventou um aparelho, tudo para até... Num dos meus livros está escrito sobre isso daí. Para acumular essa libido, essa força, dentro dessa caixa de orgânico para trabalhar com cura. Olha que legal. E hoje existe caixas de orgânico. Existe gente que está fabricando caixas de orgânico. É uma caixa com uma madeira. Ela tem um jeito especial, uma técnica para ser feita, né? Para você entra dentro dessa caixa, para você adquirir essa força, essa energia orgânica que ela vem da natureza. Se não tiver esse orgânico, certo? Não existe vida. Entendeu? Então, quando a pessoa, por exemplo, está com uma doença, um câncer, por exemplo, né? Então, ela entra, foi uma das experiências que ele fez, né? Ela entra dentro dessa caixa de orgânico para ela acumular essa energia vital. O orgânico é a energia vital. Entendeu? Que todo mundo... Tem algumas pessoas, algumas crenças, que falam em plana, certo? Outros falam... Ti. Isso. Outros falam ki, ti... Tudo isso daí é essa energia orgânica. Legal, entendeu? interessante. Então, se você lê o Reich, que ele já morreu já faz tempo, né? Não sei a data de falar precisamente, mas ele sofreu muito quando ele descobriu essa energia orgânica, e quando ele começou a divulgar sobre isso daí, ele foi preso, sofreu muita coisa. Ele era um médico, ele era contemporâneo do Jung e do Freud, inclusive, você entendeu? Então ele teve muitas coisas, porque ele movimentou isso daí, certo? Hoje é praticado essa terapia, né, que fala bioenergética, né, em fundamentos dele. Olha tá? só. Do Reich. Né, não tem como. Todo mundo que traz à luz alguma consciência. Exatamente. Né? Ainda bem que agora, nos tempos atuais, parece que isso está sendo liberado, está mais aberto. Mas ainda a gente precisa ter muito cuidado. Né? Porque qualquer coisa, a gente vai falar de libido, por exemplo, um tema que hoje a gente já pode falar. Antigamente você não podia chegar, sentar mulheres falar sobre libido. Como eu ia falar com a minha parente, a minha amiga, nossa, tinha que falar assim, né, cochichando na orelha. Sim, como muitos temas, né, que a gente traz aqui também, como a gente tem alguns episódios que a gente fala do dinheiro. O dinheiro também era um assunto que não era conversado com a mulher, né, o sexo, libido, divórcio, Sim. né, hoje a gente fala abertamente sobre o divórcio, mas há pouquíssimo tempo atrás a mulher não podia ser divorciada porque ela era... mal vista. Por isso eu acho super importante esse trabalho de divulgação, mulheres como você, que está fazendo esse trabalho, sabe? Para levar consciência para as mulheres. Vamos dizer assim, isso é uma mudança de paradigma, entendeu? E chegou o momento dessa energia ser liberada e das mulheres terem essa voz para falar, certo? Né? Entender esse princípio de libido, que não sem libido não tem vida. Então, como foi um tema que só se falava, só se ligava esse tema, esse nome libido à energia sexual, então não era falado, ninguém falava nada. É verdade, ninguém né? falava nada, era proibido. Proibido você falar de libido, certo? Hoje não. Hoje a gente já pode sentar e conversar e falar, olha, libido no trabalho, libido para o dinheiro. Se não tem, todo mundo pede dinheiro, né? Eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu quero dinheiro. Cadê a sua libido? Como que está a sua libido? O que gera dinheiro? A libido, porque se você não tem essa energia... você tem ânimo, você entendeu? Para ir atrás. Exatamente. Eu já fui uma pessoa com a libido muito baixa, em todos os sentidos, entendeu? E isso mudou a minha consciência. Eu fui pesquisar, eu fui aprender, eu fui buscar... Porque qual o segredo daí, sabe, para você ter prosperidade na sua vida e descobrir que é isso daí, que estava tudo dentro de mim, eu só não sabia usar. Sim, e a pessoa que tá com essa energia baixa, que tá com a libido baixa, como que é a característica dessa pessoa? Eu digo porque quem tá ouvindo, ela pode, de repente, não identificar.
Né? Bom, olha, Acho que a falta da prosperidade já falou, né? É uma delas, né? Um psicólogo falaria melhor, sabe? Porém, eu vou falar de experiência Sim. que eu tenho com mulheres e eu trabalho mais com mulher do que, né? Mas é assim, desânimo, indisposição, que muita gente confunde com depressão. Entendeu? Eu estou depressiva. Não tem vontade de levantar da cama. Não tenho levantado. Então não quero me arrumar. Não quero. Estou cansada de tingir meu cabelo, porque não sei o quê. Não vou fazer minhas unhas, porque não sei o quê. Sabe? Isso é falta de libido total. Você não, sabe? Você não quer brilhar, porque libido brilha, certo? Libido te faz brilhar. Você é luz. Você entendeu? Então elas ficam assim nessa. Vamos falar assim, autoestima lá embaixo. Então, engorda um pouquinho, aí já fica desanimada, a libido vai diminuindo, vai baixando, aí já tem... Tudo isso leva abaixo da libido, você entendeu? Uma coisa vai puxando a outra, né? Uma coisa vai puxando a outra. Então, esse aspecto, antes de você pensar em depressão, pense em libido. Aliás, a pessoa que tem a libido bem aumentada, ela não tem depressão, ela não sofre de depressão, entendeu? Por que todo mundo hoje fala em exercício físico, os médicos receitam exercício físico e tal, os fisioterapeutas, eles falam muito de exercício físico, porque exercício físico ativa a libido, né? Então, a característica de quem está com a libido baixa, por exemplo, menopausa, mulher na menopausa, a libido dela, ela acha que acabou a vida dela, certo? Porque, acabou, minha vida, né? Aí fica se questionando se tudo que ela fez valeu a pena, certo? Então, isso é característica de mulher com a libido baixa. E eu digo assim, quando a gente ultrapassa essa fase, ou passa por essa fase da menopausa, sua libido é que vai lá em cima. Você entendeu? Sim, só você tem que saber usar. Certo? Você move essa energia dentro de você, você movimenta essa energia dentro de você, você começa a criar coisa. Eu, depois da menopausa, eu escrevi 4 livros, 5. 4. A gente até vai trazer esse tema, né? Porque uma das nossas convidadas tem estudado bastante sobre isso, ela é ginecologista e ela tem estudado bastante sobre isso. A gente até pensou em trazer esse tema da menopausa, porque as mulheres veem a menopausa como o fim. O fim da vida. E, né? Para mim, é o começo de uma nova vida. Novo ciclo. É um novo Mas ciclo. Que também colocam muito isso na nossa cabeça, né? Sim, então, crença. Crença exatamente para você não crescer e você não prosperar. Exatamente. Olha, agora você vai ser avó. Você vai tomar conta dos seus netos. Você entendeu? Não que isso seja... um problema. É um problema. Não, mas você pode tomar conta dos seus netos com libido alta, certo? E vai estimular a libido deles também. E, aliás, é até bom, porque criança ativa a libido, né? Ela é um mar de libido, a criança. Sim, né? Por isso que não para um minuto. Fala energia. Não, a libido está em ação lá, fresquinha, né? Então... Isso daí contribui muito para... Agora, senão agora eu sou vovó. Que daí? Qual que é o problema? Uma vovó para frente, alegre, feliz, libidinosa, né? Feliz com a vida. Exatamente, feliz com a vida. Que vem de um sistema de crença essa questão da menopausa, né? Antigamente, as mulheres, quando elas entravam na menopausa, em tribos, assim, né? Elas eram tidas como as sábias. Então, elas eram as escolhidas para liderar a tribo, não necessariamente as que estavam ainda menstruando, mas sim as que entravam na menopausa, porque todo esse sangue que saía, hoje ele vira sabedoria, então é uma energia que a mulher pode absorver para ela não perde mais para a terra, então ela pega para ela, então vira sabedoria, então aí a libido tem que aumentar, não tem como, ela vai aumentar, porém o sistema de crença colocou que virou idoso não serve mais, então na cabeça dela, ela não vai servir mais para nada, ela vai ficar, vamos dizer, prostrada. Então é um sistema de crença que já está há anos. Na verdade, o nosso sistema de crença ele é muito pesado nesse aspecto. A menina, quando ela menstrua, vira um problema. Então vai ter que tratar, vai ter que trabalhar. Depois, quando engravida, é outro problema. Quando entra na menopausa, é outro problema. Ninguém vê mais como algo natural. O ciclo natural. Né?
Isso. E a menopausa, ela aumenta a libido por conta disso. Como a mulher ela não vai mais perder esse sangue, ela deve transformá-lo numa sabedoria. Então ela vira mais libido, mais força vital, mais energia, para ela trazer agora para as novas gerações ou para a sociedade a sabedoria que ela adquiriu. Olha que interessante. É muito interessante. E tem um episódio que nós falamos do envelhecimento, né? O saber envelhecer. Sim. Que, na verdade, a gente vem de uma sociedade que ainda é melhor, né? Que a gente ainda começa a nossa discussão falando, é melhor envelhecer, né? Porque muitas mulheres preferem... Então, assim, a gente não tem escolha. Ou você vai envelhecer ou você vai morrer. Exatamente. Né? Então, assim, qual o caminho seguir? E numa sociedade que se cultua o jovem. Sim. A pessoa que envelhece, ela não tem mais valor. E muito pelo contrário. É contrário. Né? É contrário. E faz muito sentido, né? Por isso que nós falamos também em outros episódios a questão da menstruação, né? Das crenças da menstruação, que Isso. menstruar é sujo, né? De tudo que as nossas ancestrais viveram com relação a essas questões da menstruação e que hoje a gente tem um novo olhar, assim. Sim, Começamos uma nova consciência. Então, o que seria a TPM, por exemplo, na menstruação? A mulher, ela se irrita, ela fica mais sensível, porque seria o período dela ir para dentro. Então, ela precisa ir para dentro, para ela se centrar, para conectar com o lado yin dela. Porém, a mulher moderna não consegue fazer isso, porque ela tem todos os afazeres, os trabalhos que ela precisa, filho, enfim. Ela se irrita, porque a natureza forçando Ela uma está indo introspecção e ela indo contra essa natureza. TPM, irritabilidade, ela não dá conta. Então seria mais ou menos isso, a TPM. Antigamente, as mulheres quase não tinham TPM. É verdade, Porque né? se respeitava, Se né? respeitavam. Sabia desse ciclo. Eram mulheres que ficavam mais em casa. Então, nesse ciclo, elas ficavam mais introspectiva. Hoje, a maioria, até meninas novas, já tem TPM. Outro dia, uma menina, 20 e poucos anos, ela estava brava porque estava menstruada. Então, eu já falei 2 vezes para ela, eu tenho saudade do tempo que eu menstruava. Porque menstruação na mulher é uma coisa muito linda, muito legal. Você pensa bem, você vem acumulando um monte de coisas, de toxinas, né? Durante aquele período, né? De ovulação, tudo. Quando vem a menstruação, você elimina toxinas. É uma limpeza. É uma limpeza. É uma limpeza. E essa limpeza, na verdade, é isso que a Elaine está falando. Deveria ficar o quê? Mais introspectiva, certo? Para entender a mensagem. Na verdade, é você observar a natureza, observar o movimento do tal e observar o movimento do tal dentro de você, para você ter essa sabedoria, certo? Depois você aplicar isso mais tarde. Na outra Sim. fase do ciclo. Né? Exatamente. Por isso que a mulher é cíclica. Sim. Isso. Né? Ela tem um momento da ação e ela tem um momento da introspecção. Da introspecção. É o momento in. Sim, o que é difícil para a mulher moderna É o hoje. momento para dentro. É o momento de estar dentro. Né? E o yang é o momento fora. Aliás, eu vi até uma coisa aí já faz muito tempo sobre, vamos dizer assim, a mulher, quando ela menstruar, ela ficasse em casa. Alguém estava gerando uma lei para isso daí, para se afastar. Eu acho isso ótimo. Sim, em alguns países isso já existe. Então. Né? Que quando a mulher está menstruada, ela fica em casa para ela poder viver esse processo. E os homens vão ficar morrendo de inveja delas, entendeu? Sim. Porque eles não menstruam. Eles vão inventar a menstruação. Tem um livro que... Tem um livro que chama Mulher Realizada. Né? É um livro bem interessante que fala das fases do ciclo e como ela pode aproveitar cada fase do seu ciclo. Isso aí. Né? Inclusive, ela fala que no período menstrual, o ideal seria, assim, ter leis que permitisse com que a mulher ficasse em casa nesse período e que ela ficasse nesse momento, inclusive, de não praticar atividade física. Exato. Né? Pra recolhimento. Sim, é recolhimento, né? E tem até um estudo que mostra lá num time, se eu não me engano, não sei se é de futebol americano ou de beisebol nos Estados Unidos, que a treinadora começou a aplicar que as mulheres no período menstrual, elas não treinassem. Sim. Esse time foi o que teve maior rendimento. Né? Porque de gastar energia. É só assim, observar, observação.
A cultura chinesa, a medicina chinesa faz o quê? Ela observa o movimento de tudo na natureza. E a gente tem também esse movimento, porque nós somos um microcosmo, e a gente tem esse movimento em nós. E é só a gente se observar, entendeu? E acompanhar. Não posso. Hoje eu estou assim... Tem mulheres que têm cólica menstrual, quer dizer, então precisa ser respeitado isso daí. Por quê? Aí a libido vai estar lá embaixo. Ah, então a libido também oscila dentro da gente. Não é pra gente estar com a libido sempre lá em cima. Não. A libido é natural. Agora eu tenho que... Porque se tem uma dor, se ela tem uma cólica, ela precisa ficar recolhida, se recuperando, certo? Então, com dor, minha libido vai ficar, claro, diminuída, né? E eu acho que porque a gente não ouve também, né, esses ciclos, a gente não respeita, a gente vai seguindo, vai fazendo. Vai atropelando tudo. E aí eu acho automatismo. O que eu vejo muito hoje no consultório das mulheres são muitas questões de problemas no sistema reprodutor delas. Então, endometriose, monte de questões, né? Eu acho que porque a gente não respeita esse momento. Não né? respeita, é verdade. Sim. Então, a libido é tudo isso, e mais um pouco. Pois é. A gente precisa descobrir ainda coisas sobre a libido, sabe? Mais profundo. Né? Na verdade, a mulher, no livro lá, um dos meus livros, está escrito, se a mulher pode salvar o mundo. Entendeu? A mulher pode salvar o mundo, certo? E eu acho muito importante a gente começar a divulgar, certo? Nada de competição. Nada feminismo contra machismo contra... Não, vamos cooperar um com o outro, certo? Trabalhar juntos. A mulher tem uma força que desconhece, sim, certo? E ela pode mudar o mundo. Sim, certo? Nós falamos também, hoje inclusive em uma das gravações, o poder da força das mulheres juntas, né? Cada mulher tem uma força individual, né, e que como eu trabalho com parto e muitas vezes essa força só é descoberta nessa hora. Exatamente. A mulher, ela descobre uma força que ela não sabia que ela tinha, e essa força que ela descobre na hora do nascimento move ela para a maternidade e para a vida dela. Exatamente. É como se ela descobrisse e falasse, passei por isso, nada mais me segura. É uma transformação. Ali é a transformação do yin verdadeiro. A mulher, quando ela se torna mãe, ela se torna yin. Mesmo as mulheres mais yang, na hora do parto, elas se tornam yin. né? Então, trabalhando. Porque é a força muito intensa da natureza. Para mim, quando fala de libido, eu vejo a libido, assim como a Neuza falou, tão ampla quanto e a ligação nossa com o próprio Criador. Né? Então, para que haja tudo isso, tem que ter essa libido. Então, é como se a gente tivesse parte do Criador dentro da gente. Então, a libido ela é ligada à alegria. Mas ela não é uma alegria de ficar dando risada, né? Não é essa alegria. É a alegria que transcende, que está além. É como se fosse uma plenitude. Então, que nem você falou assim, como que eu sei quando uma pessoa está com a libido baixa? Né? Aí a Neuza falou, está mais depressivo. Mas a pessoa, quando ela está em plenitude, ali você sabe, ela não necessariamente precisa estar sexualmente ativa, mas ela está em plenitude. É como se ela estivesse em conexão com tudo, né? Então, está em conexão com a natureza. Quando você entra numa floresta, aí você olha lá, é como se você estivesse plena ali dentro. Tudo tá certo, os animais eles estão em plenitude, mesmo aquele que tá comendo o outro animalzinho lá que você tá olhando, o passarinho, a minhoquinha, mas tá tudo pleno, tá tudo certo. E você entra, você só faz parte daquele sistema, você não precisa se preocupar com nada, tá tudo na ordem, numa ordem certa. Isso para mim é libido, essa é a libido. Né? Aí a gente vai como seres humanos, nós direcionamos essa libido para trabalho, para sexualidade, para cura. Uma pessoa que quase não adoece, por exemplo, ela tem libido alta, ela está em plenitude, então poucas vezes fica doente. A pessoa que está sempre oscilando, está sempre com gripe. E a que cai? A que cai. No caso eu. A que cai, vai fazer caminhada e cai. A que está sempre oscilando com gripe. Passou de uma gripe, daqui a pouco está com sinusite. Passou da sinusite, daqui a pouco está com resfriado. Então você vê que tem uma libido que oscila muito, não consegue estar em conexão com esse elan vital, com esse orgulho, com essa energia, com essa abundância que o próprio universo traz. E as mulheres, como a mulher ela é uma energia yin,
que ela faz essa conexão perfeita, ela já é treinada para essa conexão, como a Neuza disse, ela pode salvar o mundo, com essa conexão mesmo perfeita com esse Criador, que é o todo, né? Como ela consegue fazer isso, ela consegue trazer uma libido em equilíbrio para a família dela. Ela estando em equilíbrio, com a libido dela alta, ela consegue fazer com que os filhos não adoeçam, os netos não adoeçam. A casa dela tem o equilíbrio perfeito. O equilíbrio da casa está na mão da mulher. Ela é o pilar. O homem sai, trabalha, volta. O equilíbrio emocional, com a libido em equilíbrio, alta, plenitude, é da mulher. Uma mulher plena, ela consegue manter a família em perfeito estado por anos. Uhum. E eu vejo muito essa libido, né, conforme vocês vão falando, relacionada à maturidade. Né? Com certeza devem ter mulheres jovens que podem ter isso, mas eu vejo muito isso mais com a maturidade, com a experiência de vida, e a mulher ir desenvolvendo isso ao longo da vida. Naturalmente vai acabar sendo assim. O correto seria a mulher já fazer essa conexão, a própria mãe ensinar essa conexão para as filhas, na adolescência, já ir se conectando, sabendo. Se ela tem uma libido mais em equilíbrio, conexão, ela consegue fazer um casamento bom, escolher a pessoa certa, porque ela vai escolher não por um campo muito artificial ou superficial, ela vai na conexão mais profunda, mas isso tem que ser ensinado de mãe para filha. Você entende? Tem que ser passado, avó, mãe, filha. Mas a avó já fez um casamento que não serviu, que às vezes foi obrigada. Aí a filha também casou para fugir de casa por alguma coisa. Então ela também não sabe passar isso. Porque ela nunca teve libido, ela não teve plenitude. Então como que ela vai ensinar para a filha? E aí vai. Mas o correto, aí claro, aí com o passar do tempo, com a maturidade, eu até entendo, porque a vida acaba ensinando e tal. A mulher vai ganhando um amadurecimento um pouco melhor. Mas o correto seria já desde a infância, da adolescência. Por isso que é bom divulgar, né? Porque aí mais pessoas vão vendo, as mulheres mais novas, e começa a colocar pra frente. Se não tem em casa, ela vai buscar aqui nessas Nós entrevistas. Temos que aprender, saber educar tanto as meninas quanto os meninos. Porque hoje a gente tem muita violência com as mulheres. Feminicídio, tudo isso daí. Porque os meninos precisam aprender a amar as meninas. Quem vai ensinar o amor? O pai, geralmente, ele vai ensinar trabalho, profissão. O amor e respeito é a mãe que ensina. Atenção, mãe de meninos. A mãe vai ensinar o filho a amar o feminino. Entendeu? Aí, quando ele aprende isso daí, amar o feminino também vai amá-lo. Entendeu? Então, você está vendo como uma mulher pode salvar o mundo? Não, com certeza. A gente falou, uma frase que eu uso muito é uma frase do Michel Odan que fala: podemos mudar o mundo mudando a forma de se nascer. Exatamente. Né? Porque a mulher tendo uma escolha melhor de nascimento, uma escolha respeitosa, esse bebê chega cheio de amor, né? Todo encharcado em hormônio de amor. E isso reflete na vida adulta. Então, a gente tem muitos estudos que mostram que as crianças que chegam de forma amorosa, não que isso determine, tá? Mas elas têm uma tendência a ser pessoas melhores no mundo. Né? Do que aquele bebê que foi tirado antes da hora, ficou afastado da sua mãe, sofreu procedimentos desnecessários. O cérebro dele é encharcado de hormônios do estresse. Então, para ele, será que vir para esse mundo é bom? Né? Então, eu acredito fortemente que as mulheres têm um papel fundamental para salvar o mundo mesmo. Você falou isso daí dos bebês nascendo naturalmente. Eu passei 2 anos na selva amazônica, né? E eu observei muito isso daí nas mulheres, nas índias, nas nativas, né? Queria muito vivenciar realmente, é isso daí. Agora, isso já faz muito tempo, né? Não sei como está agora. Provavelmente mas mudou. Eu estive lá na Amazônia mesmo, no meio da selva, 2 anos, entendeu? E como é lá? As pessoas, todo mundo alegre, feliz, certo? Alegre. Você vê, eles andam assim, em grupo, e as mulheres rindo, eles riem de qualquer coisa. Isso é alegria. Por quê?
Isso daí. Tá em Todo conexão. mundo nasceu naturalmente. Todos eles lá. Não dá tempo de ir para o hospital. Aliás, na cultura deles, vou para o hospital, pode estar aí na esquina. Eles vão falar, não, vou nascer em casa. Isso eu falo por experiência, que eu já tive oportunidade lá de falar para a mulher assim, olha, você quer ir para o hospital? Eu te levo. Não, é aqui mesmo. É aqui embaixo, aqui na minha oca, ou embaixo da árvore, aqui no igarapé. Você entendeu? E é como ela falou da natureza aí, sabe? Eles já acordam vendo aquilo tudo lá. Quem quer saber lá de... Eu vou aqui embaixo da árvore, eu vou fazer força, eu vou... Porque tá conectado. Vou ficar de cócoras e não é deitadinha. Sim. Não é numa mesa ginecológica. Sim, e hoje o que acontece... Aí, até entrando assim, já estamos falando nesse assunto, ontem eu recebi de uma paciente minha um post que falava de um aplicativo, de um aparelho que a mulher cola na barriga sendo grávida e que mede as contrações e o nível da contração para ela passar para a equipe médica. E ela me mandou, ela falou, olha, Cláudia, que legal. Eu olhei, eu não consegui ainda nem responder, né? Até se você está me ouvindo, eu não te respondi, mas te responderei em breve. Ouça a minha resposta aqui agora. Mas o que acontece, assim, tamanho a desconexão da mulher precisa de um aparelho que meça e quantifique essa dor. Ela não pode falar a hora que ela está sentindo? Gente, é muita desconexão. Visto que eles têm também um aparelho para fazer... ver o ponto da acupuntura. Então, que vai passar para achar. Porque, na verdade, se você for lá na China, aprender com o chinês mesmo, tudo é na mão, na sensação da energia. Às vezes, eles nem tocam na pessoa, eles sentem energia aqui, ó. E sabe onde então, para saber onde está o ponto. Agora, eu preciso de um aparelho, para o aparelho me mostrar onde está o ponto, para eu poder... Cadê a sensibilidade, né? Cadê Mas você está matando a sensibilidade. Pois ao longo, se a gente for... Né, hoje em dia, acabou a sensibilidade em tudo. Em tudo. Se a gente for ver o tanto de exames que se fazem, sabe? O tanto de exames até invasivos que as pessoas passam por conta de uma desconexão da própria sensibilidade do ser humano. Mas eu acho que a dificuldade também do nosso tema aqui da libido é conectar isso com o divino, né? Que a Neuza comentou. Com certeza. E eu acho que essa é a maior dificuldade. Aí você não consegue conectar a libido com o divino. Não. E você também não consegue conectar que você tem o divino dentro de você. Exatamente. Então, é tudo muito desconexo. Então, quando eu vou conversar sobre esse assunto com alguém, eu percebo que eu tenho que ir bem devagar, explicando coisa por coisa. Exato. E a pessoa, ela fica interessada mesmo. Ela fala, nossa, eu nunca pensei nisso. Até ela atingir um lugar que ela fala, tá, eu entendi. Porque a libido, Cíntia, você sabe disso daí já. A libido, se você tá com a libido em atividade, você tá ligada com o todo. Porque as pessoas se a sua libido não tiver, você tá desligada do todo. Entendeu? O todo que eu falo, o Criador, o Supremo. Você entendeu? Então, não... esse criador pequeno que a gente imagina aí, que castiga, barbudo, criador, que senta lá em cima. Estou falando no Criador Supremo. Sim. Então, se você está com essa libido alta, você está ligada com o Criador Supremo. Se você está com a libido baixa, você está desligada dele. Como é que você quer que alguma coisa aconteça na sua vida de bom se você está desligada do todo? E como é que você vai fazer essa libido funcionar? Exatamente. Se você não acredita que você pode se curar? Não, e se você não tem nem conexão com o seu próprio corpo, começa por aí. As mulheres estão desconectadas do próprio corpo. Elas não conseguem saber o que elas sentem. Eu tô vendo essa canequinha aqui, por exemplo, né? Então, eu bati o olho aqui, pelo amor de deusas. As pessoas não conhecem, se conhecerem a história das deusas, lá tá cheio de libido. Tô anotando aqui, ó, ideia do próximo episódio. Tá cheio de libido as deusas. As Amazonas, né? Se vocês tiverem, não conhecerem, lê a história das Amazonas, para vocês verem. Aquilo lá é pura libido. Então, tá faltando a gente... nós falamos um pouquinho antes de a gente começar a gravar, estamos falando das deusas, né? Se você lê lá a história das deusas, a libido de cada uma, maravilhosa, bem. Como elas agiam, elas dominavam. Eu falo mais assim
das deusas gregas, né, que a gente tem mais conhecimento, né, aqui falam muito mais das gregas do que dos outros, né, mas em todas as histórias é tudo parecido, só muda deusas germânicas, aqui nós também temos as nossas deusas no Brasil, mas as gregas é mais familiar. Então, olha lá a história delas, lá tudo, elas dominavam o Olimpo, pensa que era Zeus que dominava o Olimpo. Zeus, ele ficava lá, às vezes, na mão de Hera. Você entendeu? E ela falava, tanto que ela foi lá, emprestou o cinto de Afrodite e falou assim, olha, eu briguei com Zeus hoje e eu estou precisando fazer as pazes com ele, você me empresta seu cinto aí, que a Afrodite é a deusa, né, do amor, da sedução. A Afrodite falou, emprestou o cinto para ela seduzir Zeus, porque ela tinha feito uma arte, né? Então ela precisava fazer as pazes, né? Pronto, o Zeus se derreteu. Você entendeu? Então é a mulher, é a libido, é tudo isso daí. Né? Mas agora também conectar isso com sexualidade, aí também já é um negócio que assusta muito, né? A pessoa começa a ouvir em relação à libido para utilizar isso que tem conexão com o divino. Parece que a pessoa dá um tilt, assim, né? É porque nós fomos criados a separar, né? É crença. Então é crença. A crença é separação. Por que as coisas não mudam, Cíntia? Por conta das crenças limitantes. Se eu não quebrar uma crença, entendeu? Se eu colocar na minha cabeça, olha, libido é pecado, tá? É pecado. Sexo é pecado. Você entendeu? Sujo. Então, se Deus não fosse, ele fosse tão assim, né, não quisesse saber de sexo, ele teria deixado isso na natureza. Porque ele criou, né? E vira a vida através disso, né? Não, gente, e só pra quem tá ouvindo, quem acompanha o canal, eu dou minha palavra, os meninos que estão aqui gravando estão de prova. Elas não se conhecem, as convidadas não se conhecem, porque isso sai em todos os episódios. E se repete. Gente, é a mensagem que a gente precisa passar, porque isso sai em todos. Se vocês ouvirem... Bom, hoje, foram 6 episódios hoje gravados. Saiu a questão da crença, dos tabus, e é isso que vem, que toda a mensagem que vem, e elas não se conhecem, gente, a gente não combinou nada disso, não, só para avisar. Eu juro que eu não sei nem quem veio aqui hoje. Porque isso me chama atenção, porque é isso que tá vindo, né? Exatamente. Por que eu... Quando a Elaine me falou de a gente vir aqui, eu falei, muito legal. Uma, porque eu te conheci, fiz lá teu mapa e tal. Eu falei, interessante. Tá tudo, né? Gente, foi difícil trazer elas, tá? Só para avisar. Né? A gente tem que observar o movimento das coisas. Eu falei, é um momento, certo? Então, esse trabalho aqui teu é super interessante. Muito bom, a gente precisa disso daí. As mulheres falarem sobre isso daí, conversarem, sabe? Não de uma forma agressiva, é tudo com muito amor, entendeu? E não é para competir com homens, entendeu? Nada, é para a gente compartilhar, é para homem e mulher, yin e yang, serem companheiros. Sim, né? Na verdade, a hora que a mulher ocupar o seu lugar real, né? O homem vai se beneficiar. Ele só ainda não sabe disso. Sim. Então, essas duas energias são yin e yang que se complementam, certo? Né? Então, o yin e o yang se complementando, gerando libido, atuando, mudando, certo? E sendo feliz. Por isso que meu livro e minha técnica chama Alegria Transcendente. Você entendeu? É uma alegria, como a Elaine falou. Além ainda, né? Além da própria alegria. Não é uma alegria, tô rindo. Não. É uma alegria transcendente, é plenitude. Né? Você estar plena com tudo. E eu sempre falo, né? Em tudo a gente tem que agradecer e perceber essa ligação com o todo. Né? Todo o tempo, né? Eu, assim, pensando na parte prática, né? Eu lembro quando eu fui lá na Elaine e eu me sinto uma pessoa, não sei com relação à minha libido, mas feliz todo o tempo, independente das coisas que aconteçam. Mesmo uma situação que, poxa, eu não queria que isso acontecesse, né? Eu fico chateada, porque eu sou um ser humano, eu tenho todas as emoções, né? Eu fico chateada com aquilo, mas aquilo não me abala na minha vida, entende? Então, eu sigo bem, poxa, assim, uma pena, sofro aquela tristeza, mas a minha vida segue. Foi quando, depois que eu tive Covid, até eu fui lá na Elaine, que
e eu acho que isso seja a perda da libido. De repente, eu me senti num estado depressivo que não era meu. E alguns pensamentos que eu falava, gente, isso não sou eu, porque, né? E aí eu falei, Elaine do céu, tem alguma coisa aqui que não é meu, né? Então, a gente se perceber e identificar, né? Porque aí que eu vejo que é o grande pulo, porque quando você tá ali naquele limbo, se você não olha e tenta sair e pede ajuda, você permanece ali, né? Você sabe por quê? Isso é que nem um vírus de gripe. Contamina, vamos supor. Por isso que é importante a mulher, na TPM, na menstruação, retirar. Porque veja bem, nós trabalhamos lá, nós duas, e temos mais meninas lá trabalhando com a gente, né? Então é assim, se uma estiver assim, baixa, e a gente não deixa isso acontecer, nós não deixamos. Eu e a Elaine, a gente faz questão De manter. De manter e de falar assim, olha, vamos ver o que é isso daí, vamos mexer, porque uma vai levando a outra. Então, possivelmente, isso que aconteceu com você captou uma energia, porque é energia, né? Alguém veio lá, como você tem uma libido que transborda, certo? Então, a pessoa, o que ela fez? Ela estava mal, de libido baixa, e ela deu uma sugada em você. E você... E Então, já estava com a energia baixa, porque tinha acabado de ter Covid. Como você foi lá, a Elaine tem uma libido que... Nossa, né? Então, a Elaine já captou, ela sabe, ela entende da arte, ela já captou e falou, não, filha, vem cá, nós vamos te tratar e tal. E pronto. Levantou a sua libido, você foi embora. Isso. Certo? Isso mesmo. É isso daí, é uma contaminando a outra. Né? É quando você começa um assunto, numa roda de pessoas, você começa a falar sobre um assunto desagradável. E chega alguém corajoso lá e fala assim, vamos mudar de assunto, certo? Todo mundo vai, um conta uma história, outro conta uma história. Energia é assim também. Então, um contaminando o outro, você entendeu? Então, a gente tem que estar muito atenta. Muito atento, Por isso que o Cristo falava, orai e vigiai. Você tem que estar atento com todas as coisas. É o que ela falou, que as mulheres não têm mais conexão. Ninguém tem mais conexão. conexão. As pessoas não sabem nem o que está acontecendo. Elas não percebem o que está acontecendo em volta delas, que dirá com elas mesmas. A conexão tá zero hoje. Isso é verdade, né? Que a gente tava falando até do consultório, né? Que chega paciente, assim, que eu falo, gente, eu acho que ele não tá nem me vendo aqui. Exato. É uma coisa que parece que tá num outro mundo. E outra coisa que a pessoa se conecta é com a dor dela. Então, às vezes, ela não vê mais nada, porque ela só vê o problema dela. E a hora que você vai ver o problema, não julgando, lógico, mas às vezes o problema ele não é tão grande assim. Mas ela transforma aquele problema num monstro tão grande que toda a libido dela só tá voltada pro problema. Exatamente. Ela não consegue fazer mais foco, nada né? na casa. A casa inteira tá em função do problema dela. E fica todo mundo só falando aquilo. Aí você fala, mas afinal de contas, é uma perda energética. Às vezes a gente observa nas famílias assim, às vezes tem um filho, por exemplo, que tá com algum problema, a família inteira fica em função do problema. Ou uma sogra, ou uma nora. Aí você fala, e cadê a libido do resto da família? Porque se fosse contrário, todo mundo colocasse a libido pra fora, esse problema abafaria. Mas não, o pessoal gasta a libido deles, aí às vezes até fica desempregado, ou acontece outras tragédias, vamos dizer, na família, em função de um problema que a pessoa só olha para aquilo. Colocou energia ali. Então, na verdade, pra gente finalizar e trazer essa reflexão, assim, a libido é a energia da vida. Energia da vida. E que... É o plana, é o ki, é o ti, entendeu? Do Kung Fu Panda. É o éter. Descobre. Ele descobre no filme 3, quem não assistiu. É o ele descobre éter, ti. o éter. É isso aí. E que tem que ser aí distribuído em todos os patamares da nossa vida. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Isso. Então é isso, meninas. Muito obrigada. Foi nada, ótimo o nosso foi um bate-papo, né? E espero ver vocês num próximo episódio. Muito obrigada. Obrigada. Voltaremos.